Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Alvorada Espiritual. Nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo do livro O que é o Espiritismo. Antes de irmos para o nosso estudo de hoje, vou pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações quando tiver vídeo novo e deixar aquele like que já está ajudando o canal a trazer mais conteúdos assim para vocês. Então, vamos lá para o vídeo. Esquecimento do passado. Visitante. Eu não entendo como o homem pode aproveitar a experiência adquirida em suas existências anteriores se delas não se lembra, porque desde o momento em que delas não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e assim tem sempre que recomeçar. Suponhamos que cada dia, ao despertarmos, percamos a memória do que fizemos na véspera. Nós não seríamos mais avançados aos 70 anos que aos 10 anos, enquanto que, lembrando nossas faltas, nossas imperfeições e as punições em que incorremos, diligenciaríamos para não recomeçarmos. Para me servir da comparação que haveis feito do homem sobre a terra com o aluno do colégio, eu não compreenderia que esse aluno pudesse aproveitar as lições da quarta série se ele não lembrasse do que aprendeu na anterior. Essas soluções de continuidade na vida do espírito interrompem todas as relações e fazem dele, de alguma sorte, um novo ser, de onde se pode dizer que nossos pensamentos morrem a cada existência, para se renascer sem consciência do que foi. É uma espécie de nada. Allan Kardec. De questão em questão me conduziríeis a vos ministrar um curso completo de espiritismo. Todas as objeções que fizestes são naturais naquele que nada sabe, ao passo que ele encontra em um estudo sério uma solução bem mais explícita que a que eu possa dar numa explicação sumária que, por si mesma, deve provocar incessantemente novas questões. Tudo se encadeia no espiritismo, e quando se segue o conjunto, vê-se que os princípios decorrem uns dos outros, apoiando-se mutuamente. Então, o que parecia uma anomalia contrária à justiça e à sabedoria de Deus, parece muito natural e vem confirmar essa justiça e essa sabedoria. Tal é o problema do esquecimento do passado, que se liga a outras questões de igual importância e que por isso não farei mais que aflorar aqui. Se a cada existência um véu é lançado sobre o passado, o espírito não perde nada daquilo que adquiriu no passado. Ele não esquece senão a maneira pela qual adquiriu a experiência. Para me servir da comparação do escolar, eu diria que pouco importa para ele saber onde, como e sob a orientação de que professores ele fez o ano anterior, se, alcançando a quarta série, ele sabe o que se aprende na anterior. Que lhe importa saber quem o castigou pela sua preguiça e sua insubordinação, se esses castigos o tornaram laborioso e dócil? É assim que, em se reencarnando, o homem traz por intuição e como ideias inatas o que adquiriu em ciência e moralidade. Eu digo imoralidade porque se, durante uma existência, ele se melhorou, se aproveitou as lições das experiências quando retornar, será instintivamente melhor. Seu espírito amadurece na escola do sofrimento e pelo trabalho, terá mais firmeza, longe de dever a tudo recomeçar. Ele possui um fundo cada vez mais rico, sobre o qual se apoia para progredir mais. A segunda parte da vossa objeção, referente ao aniquilamento do pensamento, não está melhor alicerçada, porque esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Deixando-o, o espírito recobre a lembrança do seu passado e pode julgar quanto à sua caminhada e do que lhe resta ainda a realizar, de sorte que não há solução de continuidade na vida espiritual, que é a vida normal do espírito.
O esquecimento temporário é um benefício da providência. A experiência frequentemente é adquirida em rudes provas e terríveis expiações, cuja lembrança seria muito penosa e viria a aumentar as angústias das tribulações da vida presente. Se os sofrimentos da vida parecem longos, que seriam, pois, se sua duração fosse aumentada com as lembranças dos sofrimentos do passado? Vós, por exemplo, Senhor, sois hoje um homem honesto, mas o deveis, talvez, aos rudes castigos que haveis suportado por faltas que atualmente repugnariam à vossa consciência? Ser-vos-ia agradável lembrar de ter sido enforcado por isso? A vergonha não vos perseguiria imaginando que o mundo sabe do mal que haveis feito? Que importa o que haveis podido fazer e o que haveis podido suportar para expiar, se agora sois um homem estimável? Aos olhos do mundo sois um homem novo, e aos olhos de Deus um espírito reabilitado. Livre da lembrança de um passado importuno, agireis com mais liberdade. É para vós um novo ponto de partida. Vossas dívidas anteriores estão pagas, cabendo-vos não contrair novas dívidas. Assim, quantos homens gostariam de poder, durante a vida, lançar um véu sobre seus primeiros anos? Quantos disseram ao fim de sua caminhada, se devesse recomeçar, eu não faria o que fiz? Pois bem, o que eles não podem refazer nesta vida, refarão em outra. Em uma nova existência, seu espírito trará, no estado de intuição, as boas resoluções que eles terão tomado. É assim que se cumpre gradualmente o progresso da humanidade. Suponhamos ainda, o que é um caso muito comum, que em vossas relações, em vosso lar mesmo, se encontre um ser do qual tendes muitas queixas, que talvez vos arruinou ou desonrou em uma outra existência, e que espírito arrependido vem se encarnar em vosso meio, unir-se a vós pelos laços de família, para reparar o mal que vos fez pelo seu devotamento e sua afeição. Ambos não estaríeis na mais falsa posição se todos os dois vos lembrasseis de vossas inimizades? Ao invés de se apaziguarem, os ódios se eternizariam. Concluí com isso que a lembrança do passado perturbaria as relações sociais e seria um entrave ao progresso. Quereis disso uma prova atual? Que um homem condenado às galeras tome a firme resolução de se tornar honesto. Que ocorrerá em sua saída? Será repelido pela sociedade e essa repulsa quase sempre o recoloca no vício. Suponhamos, ao contrário, que todo o mundo ignore seus antecedentes. Ele será bem acolhido. Se ele próprio pudesse esquecê-los, não seria por isso menos honesto e poderia andar de cabeça erguida, ao invés de curvá-la sob a vergonha da recordação. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores ao nosso. Nesses mundos, onde não reina senão o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa, eis porque aí lembram-se de sua existência precedente, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à sua estada em mundos inferiores, ela não é mais que um sonho mau. Muito esclarecedora essa passagem aqui do livro, O que é o Espiritismo, porque ela vem agregar um valor muito grande quando Allan Kardec é questionado sobre a gente lembrar do que aconteceu em existências anteriores, o porquê que nós não podemos lembrar nessa existência o que fizemos em outras encarnações. Porque não seria bom para a nossa evolução espiritual lembrar. Porque se nós lembrarmos que é aquele que convive com nós, vamos dar aqui o exemplo de dentro da nossa própria casa, foi uma pessoa que nos fez muito mal, ou uma pessoa que nós fizemos muito mal por algum motivo, talvez
aliás, talvez não, é bem provável que nós não conseguiríamos reparar aquilo que nós precisamos para conseguir a nossa evolução. Então, por isso que é colocado, digamos assim, um véu sobre o passado, sobre as existências passadas, para que nós possamos ter a mesma oportunidade agora para evoluir, para conseguir consertar aquela situação que nós não conseguimos consertar na encarnação anterior. Então isso realmente ele é muito válido. Por quê? Porque apesar de nós estarmos já no mundo de regeneração, quer dizer, nós não estamos no mundo de regeneração, nós estamos entrando no mundo de regeneração, nós estamos na transição. O mundo de regeneração ele vai acontecer lá em 2057, 54, 57, uma coisa assim, né? Então nós ainda somos mundo ainda inferiores, né? Existem mundos mais inferiores do que o nosso planeta, do que a Terra, né? Para a qual estão sendo levados essas pessoas que não querem evoluir, que estão estagnados na evolução, né? Que optam por fazer o mal, porque agora aqui na Terra não tem mais, né, o tempo para que as pessoas possam se corrigir, então elas vão ter que reencarnar em mundos inferiores. E lá é tudo muito diferente, né? E mundos superiores, até mesmo o nosso, né? Muito mais superiores do que a Terra, eles se lembram do que eles fizeram na reencarnação anterior, porque isso não vai mais afetá-los, né? Eles vão continuar evoluindo, eles vão continuar buscando a sua melhora, buscando o amor sempre aos seus irmãos. Então essa é a grande diferença, né? Então tudo que acontece, tudo que nós estamos aqui vivendo é para nosso próprio bem. Por isso que não é dada permissão para nos lembrarmos, né, de encarnações anteriores, e isso que fazem de regressão é muito perigoso, porque se você acaba se lembrando, pode até fazer com que esse espírito se enlouqueça, né? Se torne uma pessoa tão angustiada, tão deprimida, que acabe por aí fazendo besteiras, né? Tanto para si quanto para outras pessoas. Então por isso que nós temos que confiar, né? Fazer sempre o nosso melhor, evoluir, termos bons pensamentos, né? É aquela máxima, aquele ditado que fala sempre, né? Vigiai e orai, né? Então nós temos que estar sempre em constante vigilância, né? Para que nós possamos ter condições, né, de passar por essa encarnação, aprendendo o que é necessário aprender, fazendo o que for possível para auxiliar para o crescimento não só nosso, mas dos nossos irmãos também, né? E assim nós possamos aproveitar essa encarnação aqui, porque nós estamos aqui agora, né? Então nós precisamos aproveitar este momento para nos melhorarmos, para conseguirmos evoluir, tá? Esse foi o estudo do dia de hoje, né? O vídeo de hoje. Espero vocês aqui no nosso próximo vídeo. Que vocês estejam todos bem, que todos estejam bem nos seus lares. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Que assim seja.